Olá, nessa edição do programa LESP em Pauta, a gestora de carreira e neurocientista Andréia Deis explica o fenômeno dos nascidos entre 1997 e 2010, a chamada geração Z. Por opção, eles não querem ocupar cargos de chefia. A gente vai saber mais agora com essa profissional. Seja bem-vinda. É um prazer estar com vocês, muito obrigada pela oportunidade, a Priscila, a todos que estão nos acompanhando. Falar sobre esse assunto é uma coisa muito importante, porque falar sobre geração é falar sobre vida, é falar sobre estado presente, e muitas vezes desmistificar, né, o como nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo sobre as pessoas e como nós estamos agindo com o outro. Então é um prazer estar com vocês, trazendo esse assunto, né, em pauta num momento tão importante. Eu que agradeço. Bom, Andréia, fala um pouco para a gente sobre essa nova postura, então, da geração de não querer estar ali em cargos de chefia. O que está acontecendo? Antes, né, eu acho que a pessoa sempre pensava, principalmente no meio corporativo, de estar num cargo ali de chefe, coordenador, enfim. Como tudo na vida, né, evolui, caminha, né? O mundo, graças a Deus, nós temos o que nós chamamos um ciclo virtuoso. Um ciclo virtuoso é aquele que se progride, onde se tem o progresso, onde se tem a inovação. Então, quando a gente fala, né, será que as pessoas, elas não estão mais nesta geração, os nascidos a partir de 1997, querendo ocupar esses cargos, ou eles mudaram os seus valores e o significado de como eles encaram o trabalho? O que a gente vem estudando sobre a geração Z é que é uma geração que chega com outros valores, com outros propósitos frente ao trabalho. Então, o trabalho ele se torna uma missão, um objetivo para você poder viver a sua vida, e ele não é a sua vida. Eu acho que não é da sua época, Priscila, é chato falar assim, né? Mas me recordo que na minha época, né, a gente tinha, assim, a gente falava muito de honrar o trabalho, né, de trazer dignidade ao trabalho, de muitas vezes entrar no trabalho e você ter aquele trabalho registrado, né, aquele trabalho em carteira, e de você apresentar isso para sua família, até como se fosse uma moeda de troca e reconhecimento a tudo que aquela família tinha feito por você. Esta geração atual, ela nasce já numa outra base familiar, cultural, social e econômica. Com isto, ela se constitui de novos valores. E estes novos valores posicionam esses jovens de uma forma diferente do que nós estávamos habitualmente, tradicionalmente, né? Nós tínhamos como verdades sobre o que era este trabalho. Então, eu acho que neste primeiro momento seria muito importante a gente olhar, porque eu acho que tem sido muito massificada, banalizada esta geração, né? Ao invés de ser compreendida. Então, ao invés só de nós julgarmos esta geração, que é o que tem acontecido, por isso que eles não têm querido ocupar esses cargos de liderança, porque eles não acessam, eles não aceitam a adequação de como as coisas continuam hoje funcionando. E aí, o funcionamento atual, com esses novos valores constituídos dessa geração nascida em outro berço, com outros valores, elas não se integram. E isso faz com que eu tenha um mundo velho com pessoas novas. E aí o que acontece? Eles não querem realmente ocupar essas posições, porque não são ouvidos, porque só são julgados, porque são só apontados como muitas vezes pessoas né, que eu já ouvi dizer, infelizmente, a geração Z é aquela geração que não fica em lugar nenhum, a geração Z é aquela que por vezes é instável. Será que eles são tudo isso? Ou eles nasceram num novo berço, onde eles tiveram outras oportunidades e, por isso, eles têm características de personalidade e comportamento diferente do que outras gerações tiveram. André, até a posição de chefia mudou também, né? Antes a gente tinha aquela chefia que dava ordens.
hoje tem uma liderança, não que todas as pessoas vão nessa linha, mas hoje já se mostra, né, que a liderança ela é muito mais efetiva do que apenas receber ordens, mas está junto, né? E aí, Priscila e a todos que estão nos acompanhando, eu diria que está o grande problema da questão. Nós ainda, pelas pesquisas que que a gente tem feito, existe uma pesquisa ainda de uma liderança muito tradicional e autoritária. E é esse que é isto, junto com a cultura das empresas e com a inflexibilidade organizacional, é que justamente tem gerado essa objeção desses jovens à posição de liderança. Porque a liderança realmente atual, ela preza mais por essa liderança colaborativa, participativa, horizontalizada, mas ainda nós temos modelos de cultura organizacional extremamente hierarquizados, lideranças autoritárias, instituições, né, extremamente com processos rígidos, que faz com que exista um distanciamento dessa geração para essas posições de liderança. Na minha humilde opinião, Priscila, esse é o X, né? Nós deveríamos ter, só quando nós temos essa liderança, e mesmo quando hoje nós temos essa liderança mais atual, por vezes nós temos uma cultura organizacional rígida, onde esta liderança ela não tem tanta autonomia para ela justamente poder administrar e gerir processos, sistemas e pessoas de acordo com como eles acreditam que poderia ser. Não é que eles querem reinventar a roda, eles queriam ter liberdade de trazer a expressão do seu pensar, do seu sentir, nas ações que são trazidas para o dia a dia, na forma de fazer. E muitas vezes eles são coibidos, mesmo tendo uma idade, por exemplo, mais jovem, ou mesmo sendo de uma outra geração. A gente sabe que até o cargo de chefia é para dar direção ali em determinadas ações. Eles querem também, você percebe que eles querem uma gestão mais colaborativa, afinal de contas eles, né, os jovens têm tantas ideias e muitas vezes ideias que vão resolver o problema daquela situação que o gestor está quebrando a cabeça para conseguir resolver, e eles têm a resposta. E às vezes isso é polido, né? Não pode dar essa sua sugestão. Perfeito, Priscila. Na verdade, esse eu acho que é o grande ponto da questão, que está distanciando não só, e isso faz com que as empresas, inclusive numa questão de resultados, elas tenham um resultado muito inferior ao que elas poderiam, porque elas não usam, né, não conseguem se utilizar do potencial das pessoas, o seu potencial máximo, né? O ser humano, para ele estar no melhor de si, ele precisa ser aproveitado no máximo dos seus talentos e valores, otimizando a potencialização da sua eficiência, que é a sua forma criativa de como ele faz as coisas, o manejo de como ele faz. Para isso, eu preciso ter escuta empática, eu preciso ter liberdade de criação, eu preciso ter abertura de fala, eu preciso ter abertura de construção, né? Então, num mundo novo, com ideias velhas, a gente acaba se restringindo muito, né? Que é o que a gente chama porque nós temos o modelo de cultura organizacional mais clássico, a gente tem o burocrático, a gente tem o transacional, e a gente tem o inovador, que são das técnicas inovadoras, que absorveriam muito mais a mentalidade desta geração. Agora, eu acho que é uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar, é que esses jovens hoje da geração Z, eles são muito mais antenados, eles têm muito mais facilidade com linguísticas, com idiomas, eles têm muito mais facilidade com tecnologia, eles tiveram muito mais oportunidades. Eu fui fazer um doutoramento com mais de 50 anos de idade, fui fazer um pós-doc com, né, praticamente 52 anos de idade. São jovens que tiveram tudo que, para nós, né, em outras gerações, foi uma conquista ao longo do tempo, e uma conquista difícil por várias situações culturais, econômicas, financeiras, estrutura de base familiar, situação econômica do país que influenciava nas nossas famílias.
eles foram facilitados por nós, Priscila, por mim, por você, por muitos aqui, pais que nos acompanham. Os meus filhos, eu tenho 3 filhos, eu sou mãe de 3. Eu tenho uma filha que vai fazer 24 anos, já está formada, né? Ela fez direito, já está com a carteirinha OAB, e ela quis sair de casa aos 23 anos de idade, pagando suas próprias contas, falando outro idioma, ganhando muito mais do que muito adulto. Priscila, eu com 23 anos de idade, eu vim de escola estadual, pública. Eu mal falava português direito, eu fui fazer uma primeira faculdade com muita dificuldade, para depois conseguir melhorar o meu currículo, né? Eu fiquei devendo muitas coisas entre 20 e 35 anos, que eu tive que correr atrás, para hoje conseguir, e hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho a vida ganha, eu não tenho os boletos todos ganhos, existe o etarismo, então eu não posso estar fora do mercado. Mas eu estou competindo hoje com jovens, por exemplo, como eu tenho uma filha assim, eu tenho 3 filhos, eu tenho um do meio de 17 anos que trabalha e ganha muito mais do que muito adulto, que produz eventos. Eu, com 17 anos, era jovem aprendiz numa indústria química. Percebe que as realidades são bem diferentes? As oportunidades que nós pudemos gerar para eles, na minha época, eu não tive essas oportunidades. E isso faz com que esse jovem hoje, se ele bem inserido, se ele é acolhido, se ele é ouvido, ele vai otimizar muito os nossos processos, ele vai facilitar. Assim como os nossos filhos são muito melhores do que nós em muitas coisas, nas empresas eles também poderiam ser. Mas eles são cerceados, eles são tidos como indisciplinados, como pessoas que não querem nada com nada, como, eles não têm paciência, qualquer coisa ele põe a mochila nas costas e vai embora, né? A gente precisa entender que nós criamos eles muito melhores do que nós somos. E fruto disso é que nós não estamos explorando o potencial melhor do que esses jovens têm. Esta é a minha humilde opinião e a linha que eu pesquiso, tá? Tem uma diferença, né? Uma geração anterior de que, como você falou, né, honrar ali o trabalho, ou entrou naquela empresa, tem que praticamente morrer naquela empresa, né? Passar muitos anos. Isso também era um sinal de sucesso, se você ficasse por muitos anos no mesmo lugar. Eles entendem isso também hoje de uma maneira diferente, mas não quer dizer que não honram onde estão, né? Perfeito, perfeita a sua fala. E tem uma coisa que eu acho que é, assim, dicotômica no que eu tenho visto no mercado. Eu trabalho com carreira, né, eu trabalho com desenvolvimento de carreiras, eu tenho 3 formações de base, fora as outras, né? Então, eu trabalho com carreira desde 89, há muitos anos. E muito engraçado, né? Porque hoje, a hora que você vai fazer um desenho, as principais pessoas assim, que eu tive mais dificuldade de fazer manejo, esse remanejamento da pessoa querer sair de um lugar e ir para outro, ou de repente ficar desempregado, são as pessoas que hoje estão há mais de 10 anos na mesma empresa. É tido como uma pessoa meio que está na zona de conforto, que conhece um cenário só. Então, hoje, como você disse, não é que eles não honram onde eles estão. Tanto eles honram que eles querem isso para empoderar suas próprias vidas. Mas eles encaram a vida hoje com uma leveza maior do que nós tínhamos. Eu fui uma pessoa, por exemplo, falo muito de mim para a gente não fazer fofoca, falar dos outros, né? Mas que a minha geração tinha mais medo, então você queria construir coisas, você queria ter uma casa, construir uma família, isso era tudo muito importante, porque nós somos educados assim. Essa geração é uma geração criada para culturalmente eles serem muito bons. Então ele honra eles onde ele está, desde que ele tenha a oportunidade de existir dentro desse espaço. E aí sim, se ele é escutado, se ele é percebido, se existe um espaço para ele onde ele possa explorar o seu potencial, ele vai se desempenhar bem. Senão, o que acontece? Ele realmente vai querer ir para outro lugar. Por quê? Porque ele tem condições, hoje, técnicas, culturais, emocionais. Ele tem muitas vezes uma base familiar muito melhor do que nós tivemos. E isso traz muito mais segurança para que ele tenha essa maior liberdade de poder ir para onde ele se sentir mais confortável nesse mercado. Mas não percebo que o mercado entende essa vantagem, infelizmente.
Os jovens também, eles têm sido muito incentivados para o empreendedorismo. Isso também faz com que eles não enxerguem ali. A gente enxerga muito a CLT, a segurança, e para eles a segurança é ser empreendedor, é ser o dono do próprio nariz, muitas vezes. Perfeito, né? Aí, de novo, eu trago o exemplo de casa, né? Que santo de casa não faz milagre. Eu sou empreendedora e meu filho de 17 anos, que está terminando o ensino médio, vai para a faculdade, ele empreende há 2 anos, né? Mas uma coisa curiosa que eu fui pesquisar recentemente, hoje nós temos por volta de 101, acho que se eu não estou enganada, se eu não estou falhando, 101 milhões de trabalhadores no Brasil, né? De pessoas ativas. Disso, 50% tem registro lá no CAGED, que a gente tem o CNAE, e eles estão dentro, né, regulamentados formalmente. Depois nós temos uma grande parte, né, que é chamado do trabalhador informal, e nós temos os outros que são chamados de empreendedores. Isso vem crescendo cada vez mais por conta de altos tributos, da Constituição, do que o país mesmo vem tomando com relação principalmente à previdência privada, e outras situações, tanto para o lado do empregado quanto do empregador. Isso veio fomentando muito, não só nesse jovem, que ele realmente ele deseja um outro espaço para ele poder desenvolver a sua atividade. Então, esse negócio de ter horário para entrar, para sair, bater cartão, ter horário para almoçar, ele quer ser responsável por um trabalho, por uma entrega, por um projeto. E desde que ele cumpriu aquilo, se ele vai fazer isso na madrugada, ou se ele vai fazer isso 3 horas da manhã, o importante é o que ele está entregando, e não o horário. Isso é um valor para esta geração Z muito forte. Então, eu diria que eles não só estão sendo incentivados, como eles estão preferindo para estar como esse trabalhador autônomo ou como empreendedor. Por quê? Porque é onde ele consegue ter mais liberdade e autonomia para ele poder desenvolver, né, ele trabalhar na sua própria vida, ele ter uma vida além do trabalho. De que maneira as experiências ali com os estágios, as oportunidades como jovem aprendiz, podem ajudar, essas experiências podem ajudar nessa transformação, nessa formação do indivíduo profissional? Eles têm muitas habilidades, todos nós temos muitas habilidades pessoais, mas existem aquelas que nós adquirimos no dia a dia, na troca com os colegas, nos cursos que são oferecidos. Fala um pouquinho disso para a gente. Nossa, na minha opinião, isso é imprescindível, né? Não só aqui, na minha casa, eu me lembro que quando minha filha estava entrando para a faculdade, não só ela, né, mas no meu dia a dia no escritório, eu indico muito trabalhos voluntários para quem está na faculdade, e inclusive os estágios. No estágio onde você vai experimentar, onde você vai experienciar. E quando você está experienciando, você está entendendo o que você gosta, o que você não gosta, o que você tem a maior habilidade, afinidade, o que você tem a menor afinidade. Áreas, né, qualquer área, da medicina ao direito, ao biólogo, né, você tem muitas ramificações dentro dessas mesmas áreas. E o estágio onde ele te dá possibilidades de abertura, não só para você conhecer e experienciar, mas para você decidir para onde você vai. E isso otimiza muito hoje para esse jovem ser mais assertivo. Eu te falei que eu fiz 3 faculdades, e por que eu fiz isso? Por que tantas pessoas estavam tendo uma conversa no meu consultório na quarta-feira, hoje é quinta, quarta-feira à noite, né? E eu falando atemporalmente aí, né? Mas eu estava tendo lá numa reunião com uma pessoa de quase 50 anos de idade. E ele trabalha quase 20 anos num banco. E aí, conversando sobre como ele caiu, né, na instituição financeira, ele me disse assim, olha, eu trabalho lá porque na época que eu entrei, né, para honrar o meu pai e a minha mãe, eles diziam que os trabalhadores mais bonitos, mais bem remunerados, tinham que trabalhar em banco, então eu trabalhei em banco. E depois disso, eu não consegui mudar, porque né, os boletos foram vindo, as coisas foram acontecendo, mas Priscila agora, aos 47 anos exatamente, ele decidiu, né, e nós ali descobrimos que o grande sonho dele era ser veterinário. E ele se inscreveu numa faculdade de veterinária aos 47 anos de idade.
Estou com uma outra pessoa de 52 anos que entrou no direito agora, né? Por quê? Porque entendeu que ao longo da vida só pagou conta, né? Então pagou conta, pagou boleto. Ele falou, eu não tive, esse de 52 anos, a fala dele foi a seguinte, eu não tive tempo nem de pensar, porque primeiro era o aporte suporte que eu dava para os meus pais, depois eu me casei jovem, depois foram os filhos, aí ele olhou para mim e ele falou, agora eu quero ser feliz. E aí dentro de teste de orientação vocacional, tudo deu que o sonho dele era fazer direito, e ele entrou na faculdade de direito. Então percebe que o que muitos em outras gerações se obrigaram a fazer e se mantiveram porque foram ali inseridos, porque foram orientados, porque quiseram seguir o legado de um pai ou de uma mãe. O jovem hoje não é esse que ele só segue, ele se questiona, e a forma do estágio é essa forma de experienciar, de decidir, falar assim, poxa, isso é legal, isso não é, isso eu tenho facilidade, isso eu tenho dificuldade, isso eu gostei, isso eu não gostei. Eu estou com um outro caso, e estou aqui eu tagarelando, né, de uma médica, imagine, né, uma família investir numa faculdade de medicina, né, que não é barata, essa médica fez a universidade paga, ela concluiu a medicina e ela tem medo, né, de desenvolver, né, de aplicar, de atuar ali em sala. E ela me diz o seguinte, eu não quero ser responsável pela vida de ninguém. Eu fiz porque minha família inteira era, o meu pai quis que eu fizesse, a minha irmã entrou. Moral da história, a gente teve que estudar todo um cenário para tentar entender o que dentro desta área que ela poderia experienciar agora, porque a dela de estágio já passou, agora está mais deste campo já formada, mas dentro dessas experiências ela está indo primeiro para a medicina do trabalho para poder pagar boleto, mas se descobriu que ela gosta muito da estética, para se especializar em estética para buscar outro caminho. Então é sobre isso, sabe, Priscila? O estágio é isso que nos dá a possibilidade para quem pode de experienciar e escolher. E a gente não consegue escolher o que não consegue experienciar. A hora que você consegue experienciar isso, você consegue decidir melhor o seu caminho. Será que até você comentou que as pessoas acabam criticando muito essa geração, né, julgam essa questão de não estou feliz, pega a mochila e estou indo embora, talvez porque muitas vezes nós também não tivemos coragem de fazer isso, assim como você acabou de dar esses exemplos, né? Começar ali a veterinária depois, quase com 50 anos, acabar com um curso de medicina para tentar outra coisa. E olha, acabar o curso de medicina com 31 anos, tá, Priscila? Né? Ela terminou agora porque aí não queria terminar também a medicina, né? Tinha medo até de terminar. E foi bem curiosa a história dela, porque o pai dela me ouviu numa rádio e aí disse, olha, eu ouvi uma moça aí, não sei nem quem é, mas eu paguei lá um dia para você e você vai lá porque não é possível, alguma coisa você vai ter que fazer com isso, né? E ela chegou desesperada, porque ela dizia, como eu vou dizer para o meu pai agora que eu nunca quis ser médica? Porque enquanto eu estava lá, eu era a filha sendo subsidiada pelo pai, que estava sendo ali paga, mas chegou um dia que eu tive que me formar, e agora o que eu faço com isso, né? Ela falou, não quero, né? E aí foram conversas e conversas para tentar desenhar ali, para tentar entender se esse, né, seria um caminho mais confortável. E sim, eu acredito que eu, por vezes, não tive coragem, né? Tive muita vontade. Passei por situações de assédio, passei por situações hoje, que seriam encarado, né, de moralidades dentro de uma empresa, por conta de liderança. E muitas vezes, assim, a maioria, 99,9% das vezes, eu segurei forte, não saí, por medo, né, por acreditar que ninguém ia acreditar em mim, né, na minha fala, quem que vai acreditar em mim, né? E eu acho que hoje o jovem não tem mais esse receio, né? O jovem hoje é esse que... eu tenho uma situação até bem engraçada para te contar disso, mas hoje o jovem é aquele que ele fala, poxa, eu tenho que ter o trabalho, mas o trabalho ele me dá recurso para eu viver a vida, ele separa isso. Eu não, na minha época eu aprendi que o trabalho, que nós nascíamos, nós tínhamos que ter um trabalho, e nós constituímos uma família, e assim era a vida, e a gente, que era nos dada, e a gente tinha que honrar isso. O jovem de hoje é aquele jovem que ele quer viajar, ele quer curtir a vida, ele quer ter uma boa saúde física, mental, ele quer ser respeitado,
né? Coisas que nós, em outras gerações, tivemos muito medo e receio de dizer sobre como isso acontecia com a gente mesmo. E hoje também temos o avanço da legislação, né? Uma legislação que os protege, que nos protege como trabalhadores, por exemplo, situações de assédio moral, sexual, que muitos de nós já enfrentamos, hoje é inaceitável. Tem lei para isso e eles sabem disso também. Isso fortalece a decisão? Muito. Você sabe que, enfim, eu comecei muito cedo a minha vida, eu tinha 11 anos, e com 17 anos eu fui para 16 anos eu fui para uma empreiteira. E foi a primeira vez que eu tive uma ameaça de um assédio sexual mesmo. E eu fui presa numa sala, e eu desesperada, né, tentando fugir daquela situação que eu estava passando, e demorei muitos anos para poder contar isso para alguém. Eu me joguei de uma janela. E depois eu disse que tinha me machucado sozinha, tanto em casa quanto com as pessoas, porque eu tinha vergonha, porque eu falei, ninguém vai acreditar que eu estava ali para trabalhar e que, de repente, eu estava sendo ali pega à força, né? E da forma como aquilo foi feito. Eu tinha tanta vergonha, Priscila, de falar sobre isso, que eu falei, ninguém nunca vai acreditar nisso. E depois eu fui ameaçada também, né? Olha, e se você falar ou pedir as contas sobre isso, eu aqui, ou seja, você não é nada, né? Você é uma aprendiz, você é uma menina que veio que nem berço tem, né? E foi assim que eu fui tratada. Então, eu acho que as leis hoje, elas servem, né? Elas nos apoiam para que a gente entenda o que ela é, o que é o assédio, até o ponto do que você pode aceitar, o que você não pode aceitar. Ela te dá voz, né? Você se coloca mais, você não tem mais medo de falar, você fala, né? Você conta a sua história, você grita para o mundo se você precisar. E eu acho que ter as políticas públicas é imprescindível para que a gente tenha essas relações de trabalho dentro de um sistema capitalista de uma forma moral e ética. Mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho do pós-pandemia. A gente sabe que durante a pandemia, a utilização, por exemplo, do home office foi ali, para muitos casos, a única opção de trabalho. Foi necessário fazer ali o home office. Passamos a pandemia, passamos aquele momento mais crítico, o home office acabou ficando também mais de uma forma híbrida. Temos os profissionais também, né, dessa geração que muitas vezes estão preferindo também trabalhar em casa. Você percebe isso? Uma turma que viu na comodidade também, de estar dentro de casa, trabalhando, não pegando trânsito, enfim. E eu percebo isso, não só percebo, como existem pesquisas que demonstram isso, e não só na geração Z, viu, Priscila? Eu diria que a gente percebe isso numa geração de trabalhadores que ressignificou os seus valores, né? Existe até uma pesquisa que fala sobre valores sociais, culturais, institucionais, né? E lá foi tido que, a nível mundo, inclusive saiu um trabalho da ONU bonito sobre isso, né, que os valores foram ressignificados das pessoas, né? Então, nós dormimos com algumas pessoas, isso aconteceu na minha casa e deve ter acontecido em muitas, e acordamos sem muitas pessoas, né? Então, aqui em casa a gente ficou sem os avós dos meus filhos, sem padrinhos, sem madrinhas, né? Teve uma perda muito grande que aproximou o mundo em si, as pessoas, do que a vida e do que a morte física mesmo, do não estar mais. Isso ressignificou essa posição de valores do que era importante. E até da preservação da própria vida. Então, de você ter que fazer um esporte físico, de você cuidar da sua saúde mental, de você poder se relacionar com as pessoas enquanto você tem vida, porque a vida está ali entre um linear de uma pandemia ou outra, um vírus ou não, que surge, está ali a possibilidade de nós estarmos aqui conversando ou não. Eu já estive atendendo um cliente, Priscila, trabalhando com carreira e fazendo gestão, e eu me lembro claramente que eu falei para ele, você não vai suportar, você precisa se cuidar.
E ele era uma geração, né, ali, na época, tinha próximo aos 40 anos, e eu nunca me esqueci da frase dele. Ele disse, eu sou pai, sou homem, e eu vim aqui para aprender a não sentir. Se você não sabe fazer isso, eu estou indo embora. Naquele dia ele infartou e deixou 2 filhos, um de 6 meses e um de 3 anos, e nunca mais voltou. Então, eu acho que a pandemia, ela mostrou para as pessoas que existem vida além do trabalho, né? Ela aumentou isso, que se você não se relacionar hoje com as pessoas ou com a sua própria vida, o amanhã pode não existir. Então, ela trouxe a todos nós para este momento presente. Se você quer dizer eu te amo, diga hoje. Se você quer buscar um trabalho que te valorize, busque hoje. Se você quer buscar sua autoestima, sua autoconfiança, faça isso hoje. Por quê? Porque não existe a certeza do amanhã. Então, eu acho que não existe um mundo igual. Eu costumo dizer, as pessoas falam, voltar ao novo normal. As empresas que estão com inflexibilidade organizacional, de falar, não, agora não tem home office, é 100% presencial, estão perdendo bons talentos. Eu participei de várias negociações, tentando negociar isso com as empresas, explicar a ressignificação de valores, porque hoje isto é uma coisa quase que inegociável. Não estou falando só da geração Z, eu estou falando por todos os trabalhadores ativos hoje que estão no mercado pós-pandemia. Queria até trazer um dado aqui, de acordo com o levantamento feito em agosto de 2023 pela empresa Visier, especializada em dados corporativos. A maioria dos profissionais tem cada vez menos grandes ambições profissionais, né? E dos 1.000 entrevistados, olha, 67% desejam passar tempo com a família e amigos. Então, até, né, para acrescentar nessa informação que você passa, de que as pessoas acabaram entendendo a valorização também ali da sua família, né? Então, mais da metade dos entrevistados quer ficar em casa também, quer valorizar esse tempo com a família, né? Perfeito, valorizar o tempo com a família. Se eu não estou enganada, o segundo quesito é saúde mental e física, um percentual bem grande também. 64%, né? Eles priorizam, né, a saúde física ou mental. Isso mesmo, né? O que se percebeu foi isso, né? Que existe uma vida além do trabalho. Quando eu era jovem, né, era mostrado que você tinha que ter trabalho, você tinha que ganhar dinheiro, você tinha que adquirir coisas, porque nós aprendemos a viver daquela forma, né? O que essa geração de trabalhadores, de todos nós que estávamos trabalhando na pandemia, percebemos que existe trabalho enquanto tem vida, porque se não tiver vida, não tem trabalho. Então, né, o que adianta você só ter trabalho e você sair da sua casa, muitas vezes, 4h30, 5h da manhã, voltar meia-noite, se você voltar e sua família não estiver lá, né? Então, faça hoje o que você quer fazer, né? Então, acho que as pesquisas, e essa pesquisa não foi só a nível Brasil, né? Vem cada vez mais intensificando. Existe uma outra pesquisa, né, que foi feita, que diz qual que é o principal pilar, né, para os trabalhadores que buscam uma felicidade plena. E por curiosidade, todo mundo fala, ter dinheiro. O dinheiro foi o terceiro quesito. Então, aí a gente já percebe que o que adianta você ter dinheiro se você vai gastar em remédio? O que adianta você ter dinheiro se você vai gastar em hospital, porque você não tem saúde física e mental? Né? Então, eu acho que com a Constituição, que a gente falou lá no início, né, do progresso, da evolução, do entendimento sobre o que é ser gente, né? A gente vem falando tanto hoje de IA, de robôs, né? A gente vem falando tanto de nanotecnologia, de inteligência artificial. O que diferencia realmente o ser humano do robô são as nossas emoções, ser humano. E eu acho que depois da pandemia, o ser humano ele tem se apropriado mais disso, né? O que é ser este ser humano? E ser esse ser humano é ser esse ente que pensa, que sente, né, que quer ter essa companhia dos amigos, dos familiares, que deseja poder fazer uma atividade física, né, que quer, na verdade, ali poder se relacionar com pessoas, poder viajar, poder conhecer o mundo, poder desenvolver a sua criatividade, que é respeitado, né? O primeiro quesito daqueles 3 que ele coloca é ter relacionamentos saudáveis. Olha só, Priscila, né?
O primeiro quesito não dá dinheiro. Eu quero trabalhar num lugar onde eu tenha pessoas num ambiente saudável. E o ambiente saudável é um ambiente de troca, horizontalizado, né? Não é aquele onde eu tenho medo, onde eu sou assediado o tempo todo, onde as pessoas não se interagem, porque há ali uma alta competitividade. É um ambiente saudável, onde existe troca, onde todo mundo pode evoluir, onde exista a construção de conhecimento, a autonomia e liberdade para desenvolver a autoconfiança. Foi o primeiro quesito dos trabalhadores hoje, buscando essa tal felicidade. E o que a gente pode esperar dessa geração aí para frente? Nesse momento eles estão experimentando muitas coisas, até os pesquisadores, né, vocês têm avaliado esse cenário, o que a gente pode esperar? Olha, eu diria que a gente pode... A primeira coisa que eu acho que que está demorando, que já deveria ter acontecido, é o olhar das empresas e da integração entre as culturas organizacionais, as formas como as práticas até hoje se desenvolveram com essa geração. Porque quando você me pergunta, né, o que pode se esperar, eu acho que isso não volta para trás, né? Não é caranguejo que vai andar para trás. Eu acho que isso vai evoluir. Isso evoluindo, né, e se mantendo, conseguindo se sustentar, vai fazer com que as empresas também observem que elas vão ter que se adequar. Então, com isso, nós vamos ter que ter outras práticas organizacionais em termos de monitoramento, planejamento, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de comunicação, porque hoje muito se fala, mas ainda pouco se pratica. Então, o que se esperar ainda uma revolta bem grande, né? Talvez uma queda de resultados das empresas, onde as empresas hoje gastam muito mais, existem pesquisas que mostram isso, elas têm alto gasto, e gasto mesmo no investimento, para baixo retorno, por quê? Porque está nessa queda de braço, né? Entre o que os trabalhadores querem, e ali, como ninguém é louco, todo mundo tem boleto para pagar, então, as pessoas se mantêm naquelas posições, mas não se mantêm felizes. Vai se entender num momento que não adianta puxar cada um para um lado, que o mais saudável seria esse equilíbrio, que é o que eu tenho, inclusive, estudado. E que este equilíbrio é aumentar o diálogo entre empresas, entre justamente donos do que hoje se consideram o poder, com os trabalhadores, com a força, né? Porque o que faz uma engrenagem funcionar são processos, pessoas, sistemas e tecnologia, né? Se eu não tiver isso tudo alinhado, isso não funciona. Mas o que faz o manejo disso ainda são as pessoas dentro do universo que nós vemos. Então, o que a gente pode esperar ainda, que na minha opinião não chegou ao ponto ainda de estresse total, vai ter um estresse maior ainda. As empresas ainda vão tentar enrijecer mais, não voltando para os sistemas aí, por exemplo, né, forçando os trabalhadores a voltarem e não, né, não ter um sistema híbrido, continuando com os processos como estão, aonde vão entender que isso não vai ser mais possível, porque não é mais só sobre a geração Z. Eu, por exemplo, também não aceito mais esses ambientes. É sobre os trabalhadores e as boas pessoas que têm talentos e estão com a sua força de trabalho. E aí vai ter que ter, a hora que chegar o estresse total, isso vai dar um relaxamento do que a gente chama flexibilidade organizacional, vai aproximar essas pessoas, esses sistemas, esses processos e a tecnologia, onde eu aproximo esses diálogos e aí eu reorganizo esses processos e essas novas práticas. E aí eu reorganizo também políticas públicas. E aí eu tenho uma nova administração. Uhum. E qual o seu recado, sua dica para essa geração, para quem é dessa geração que quer ir para um cargo de chefia, quer estar ali né, na liderança? O que eu diria para essa geração é que eles estão assim passando por uma fase histórica muito difícil, né? Onde por vezes eles não estão sendo entendidos, compreendidos, mas eu não vi nenhum momento histórico no mundo, né, em que as pessoas que estivessem nesses fatos históricos estivessem sendo compreendidas. Dentro da administração, eles estão sendo pessoas chaves para mostrar
para a humanidade, que você consegue explorar os seus talentos com novas práticas, com novos modelos de gestão, que você consegue se impor e ter uma boa autoestima, ter uma boa autoconfiança. Então, eu diria para eles o seguinte: persistam, invistam, né? Sejam pacientes e tolerantes também, dialoguem, busquem muito diálogo, né? Existe uma ferramenta que chama Conversas que Geram Insights. Procurem adequar mais a sua comunicação, porque quanto mais você tiver esse manejo da sua comunicação que gera insight, quanto mais poder você tiver no conhecimento de argumentação, mais historicamente você vai contribuir para o nosso país se desenvolver. Ainda somos um país em desenvolvimento e nós precisamos de vocês para fazer com que isso evolua. Não existe um mundo novo com ideias velhas. Vocês estão sendo um marco para isso. Então, aguenta aí, faça de uma forma ética, moral, né? Segurem um pouco essas emoções no sentido de saber fazer o como, mas não desistam da sua jornada. Vocês nasceram para isso. Bom, quero agradecer a participação hoje aqui conosco de Andréia Deis, que é neurocientista e também trabalha com a formação, né, pessoal, formação profissional das pessoas. Muito obrigada e fica aí um tempo para as considerações finais. Eu agradeço a você, Priscila, gentilmente, a Leslie pelo espaço, espero poder ter contribuído e gerado insights. Fico à disposição e diria o seguinte, né, um país não se faz de um ciclo vicioso, um ciclo virtuoso é isso, tem que incomodar, então que a gente possa incomodar e que vocês possam ser veículos para isso. Minha gratidão. Que agradeço. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa, tchau, tchau.